Olá pessoal, dando sequência aqui à nossa série de vídeos, agora eu vou falar um pouco mais sobre as interações com o banco de dados. Vale recapitular que até aqui nós estamos bem focados na estrutura do banco de dados da nossa aplicação. Ainda não voltamos a trabalhar com a construção das páginas, completar o controlador lá de cadastro e login de usuário que a gente fez nos vídeos iniciais, porque a gente precisa ter uma base de dados para interagir com ela, mas a gente já tem algumas coisas bem interessantes. Nós criamos duas migrações. Na verdade, criamos uma migração, que é a migração de tarefas, conforme vocês estão observando aqui. Essa migração ela tem uma relação com a tabela, ela vai criar uma relação da tabela tarefas com a tabela de usuários através dessa coluna aqui, o ID do usuário. Tá? E nós temos, por padrão na aplicação, a construção de uma tabela para usuários. O Laravel já oferece isso para a gente. E aí a gente viu no vídeo anterior que eu posso interagir com o banco de dados através do Tinker, que nós temos aqui. E naquela ocasião nós também vimos um Facet que é bem útil para a gente trabalhar com operações lá no banco de dados, que é o DB. Fizemos um pequeno teste, ponto e vírgula aqui, fizemos um pequeno teste com ele para fazer um select, e eu vou repetir esse teste aqui com o DB fazendo o seguinte, select, asterisco, select, botando a declaração SQL que eu quero aqui, por exemplo, tá? E vou pegar o resultado. Como nós salvamos um registro no banco, no último vídeo, nós temos aqui o resultado. Eu posso refinar essa busca adicionando a cláusula where aqui. Vamos ver se vai dar ok, por exemplo. E nós vamos ter isso aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui mais um exemplo da sintaxe. Então, nesse caso, nós vamos fazer a aplicação do select, especificando que eu quero pegar os usuários que tenham esse e-mail que eu passo, separado por vírgula aqui, como um parâmetro para a consulta. Então vamos ver aqui se ele dá o resultado. Ele dá exatamente o resultado. Se eu alterar o meu e-mail para uma outra coisa, por exemplo, ele vai dar um resultado vazio, obviamente, porque eu só tenho um usuário no banco e essa consulta aqui ela só é capaz de encontrar aquele usuário que nós temos lá no banco com o e-mail específico que você passe, porque os e-mails nessa aplicação tá com a restrição de serem únicos e, em geral, é único também em qualquer outra aplicação. Mas seguindo aqui, a gente poderia fazer o seguinte teste. Será que eu sou capaz de cadastrar tarefas no meu banco de dados, já que eu defini uma migração nos vídeos anteriores, a gente acabou de ver no início desse vídeo a migração de tarefas, e existe uma relação entre tarefas e usuários. Eu já tenho um usuário aqui no banco. Pela relação que nós definimos lá entre tarefas e usuários, para a tarefa existir, ela precisa ter um usuário vinculado. Então ele já está aí. Como é que eu faço para fazer as declarações de SQL que vão inserir tarefas lá no meu banco aqui, para eu testar essas operações, ver se o banco está funcionando, se eu consigo ver o dado salvo lá, para eu partir para a construção das páginas que realmente vão usar esse código que eu gerar aqui e fazer de fato a gravação da informação lá, através da navegação web lá. Okay? E para fazer isso, pessoal, a gente pode dar uma olhada rapidinho na documentação. Eu posso executar consultas em SQL através desse FacetDB, como está aqui na documentação, e nós vamos ter o select, update, insert e delete, além dessa outra declaração statement. Mas vamos focar nessas quatro primeiras aqui. Então, a exemplo do que eu já fiz com o select, que nós estamos vendo na tela o resultado, eu posso fazer também com o insert. Tá? Então, nós vamos pensar da seguinte maneira. Eu vou primeiro usar a função correta aqui, insert. Aí eu preciso fazer um insert to tasks, que é o nome da minha tabela, e os valores que eu preciso inserir lá vão ser o seguinte, tem uma descrição e também tem um ID de usuário. Tá? Então, se a gente tiver alguma dúvida, porque esse bloco aqui, que está dentro das strings, da string com aspas simples, ele vai permitir eu descrever onde eu quero inserir o registro. E aí pode surgir dúvida com relação aos parâmetros, nós vamos lá na migração de tarefas e vamos observar que essa migração ela possui realmente dois campos, tá? Que são description e user ID. Tá? E aí eu tenho aqui os dois campos. Tá? Nós vamos separar por parâmetro, por vírgula na verdade, aqui, e passar os parâmetros. Eu vou primeiro passar a descrição, que vai ser a primeira tarefa, e passar a segunda informação, que é o ID do único usuário que existe no sistema. E vocês podem observar aqui, no próprio terminal, nós temos ainda o resultado da consulta anterior e está lá, 1. Vamos executar para ver se dá certo e se tiver, a gente corrige aí rapidão. Ele está dizendo que houve um problema de sintaxe na definição aqui da minha consulta. Tá? Então, provavelmente, pode ser essa
essas aspas aqui. Vamos fazer o teste e se não der certo a gente olha na documentação sem nenhum problema. O erro é fundamental no processo de aprendizagem. Ele continua, né, dando problema aí e para a gente não perder tempo, vamos lá onde a gente encontra. Então, como vocês podem ver, né, eu já estou com a documentação aberta aqui e nós vamos ver o select, e aí nós vamos lá no insert. Veja só que nesse caso a gente tem o ID e o nome aqui para o exemplo de usuários. Então vamos pegar esse mesmo exemplo e trazer para o nosso caso e ver onde é que a gente está errando, tá? Então, se eu pegar aqui a minha tabela, eu vou notar que realmente está equivocado, porque faltou um pequeno detalhe, né, na minha consulta. Se eu quero inserir informação lá no banco, eu tenho que dizer esses valores. Essa sintaxe, a exemplo do select anterior, né, que nós vimos aqui, e eu vou retomar ele para vocês, ó, essa interrogação que aparece aqui, e que eu esqueci de colocar também no insert, que a gente está vendo aqui na última linha que está esperando ser executada, é como se fosse uma promessa de que ali eu vou colocar os valores. E os valores eles vêm em seguida aqui que estão dentro do array. Tá? Então agora, né, a gente vai fazer a execução, deu verdadeiro, tá? E aí o que eu posso fazer agora é, se eu tenho o db insert, por exemplo, eu vou aplicar aqui um select agora, tá? Na tabela de tarefas. Okay? E eu tenho a minha primeira tarefa cadastrada aí, tá? Observem que nesse caso aqui, pessoal, ele não coloca a data de criação e a atualização do registro. Então, eu seria obrigado, né? Eu tenho que ser obrigado a colocar essa informação na hora que eu fazer a inserção manual desses dados, tá? Mas aí a gente geraria uma data e colocaria nesse local. Eu posso fazer mais coisas, que é o seguinte, né? Eu vou tentar aqui fazer um delete, tá? Delete, tanto faz. Vamos lá. Delete, né? Ou delete from tasks where id. E aí eu vou colocar 1. Vamos ver se dá certo. Resultado foi 1, tá? Vamos ver aqui a consulta e eu não tenho mais registro no banco de dados para essa tarefa que acabou de ser removida, tá? Eu vou reinserir a tarefa, só que agora eu quero que vocês prestem atenção ao seguinte. Aqui eu vou botar uma outra sintaxe que é como se fosse um identificador, tá? E aqui eu vou colocar uma outra sintaxe, um identificador também para o ID do usuário, user ID, tá? E aqui eu vou colocar os identificadores, tá? A gente consegue aplicar e identificando na inserção qual atributo, né, a gente está colocando lá no nosso banco. Ok? Executar e verdadeiro. E aí vejam o seguinte, né? A sintaxe ficou, sei lá, meio estranha porque a linha não coube tudo, mas eu posso usar esses identificadores aqui, 2 pontos, mais um nome que eu queira colocar, e aqui também, né, são 2 parâmetros que eu estou avaliando para inserir no banco, e lá no meu array eu posso criar, né, um array com as chaves, identificando os valores que eu vou inserir no banco. Então isso pode ser útil se você tem muita informação, mas o fato é que existe essa possibilidade também de você fazer a inserção dessa maneira, tá? E aí as demais operações em SQL, né, update, etc., você consegue fazer através desse recurso. E aí, qual é a lição final que a gente pode tirar disso aqui? Eu estou interagindo com o meu banco de dados, estou fazendo uma operação que modifica o meu banco de dados e eu tenho um código aqui que faz isso. Essa informação, esse código, ele não é descartado se você quiser usar esse FaceDB para fazer as suas interações com o banco de dados, construindo manualmente as consultas SQL que você vai aplicar. Então, ampliando um pouco o que vai acontecer em breve, a gente pode fazer o seguinte, pegar esse código aqui e levar ele para o controlador, que é onde vai ficar a lógica da aplicação. Quando o usuário enviar o formulário, você pega a informação e cria o registro lá, por exemplo, aplicando o insert, e aí na descrição e no ID do usuário, você vai pegar as informações lá no contexto do controlador, né? A descrição vem do formulário e o ID do usuário vem, né, de um recurso que a gente vai usar para pegar qual é o usuário que está criando a tarefa naquele momento, tá? Mas isso fica para os próximos vídeos, e o que você tem que ter em mente é que é possível manipular parte da aplicação através da linha de comando sem rodar o servidor, tá? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.